Menino revela segredo chocante. O que descobriram? Lucas sempre ouviu murmurinhos sobre a seita que rondava a pequena cidade de São Rafael. Histórias sombrias contavam que aqueles que se aproximavam demais desapareciam, como sua irmã Ana, que se fora há 5 anos. A dor da perda se tornara um peso insuportável, uma ferida aberta que pulava a cada lembrança. Nos dias quietos, sua mente era invadida por flashes do sorriso dela, enquanto o som da risada parecia ecoar em algum lugar distante. Ele precisava saber a verdade, não só pelo seu coração partido, mas pela memória da irmã. Certa noite, decidido a desvendar o mistério, Lucas aventurou-se ao porão da casa da avó. A porta rangeu, um lamento que cortou o silêncio. O ar estava pesado, impregnado de mofo e segredos. À medida que se abaixava, seus dedos encontraram uma caixa empoeirada. O toque da madeira era áspero e Lucas sentiu um frio na espinha. Ao abri-la, seu coração disparou. Fotografias antigas, rostos desconhecidos, todos com olhares vazios. Recortes de notícias desbotadas testemunhavam eventos estranhos em São Rafael. Atos de uma seita obscura que surgira décadas atrás. Quem eram eles? Pensou Lucas, enquanto os calafrios percorriam sua pele. As fichas começaram a se encaixar. Seu olhar se fixou em uma foto, onde uma mulher nas sombras parecia familiar. Era ela! A expressão dela era sufocante, como se implorasse por ajuda. Ana! Sussurrou ele, cada letra uma punhalada no peito, exausto pela gravidade do que estava descobrindo. Lucas sentiu a necessidade de ir mais fundo. Mas logo, uma voz atrás dele interrompeu seus pensamentos. O que você está fazendo, garoto? A presença era imponente. Era Renan, o carismático líder da seita, seus olhos brilhando com o interesse. Perturbador! Lucas ficou paralisado, o nó na garganta quase o impedindo de responder. Renan desviou o olhar para a caixa, um sorriso enigmático dançando em seus lábios. Às vezes é melhor deixar os segredos dormirem, ou você pode acordar os monstros. As palavras soaram como uma ameaça, e Lucas percebeu que estava prestes a se envolver em algo muito maior. O que havia dentro daquela caixa? Qual era a verdadeira relação de sua família com aquela organização sinistra? Com a pressão crescente, ele lembrou-se do diário que tinha visto em meio aos objetos. O diário. Era agora ou nunca. Ele saiu do porão mamado por uma mistura de adrenalina e medo. O tempo estava correndo. Ao abrir o diário, seu coração parou. As páginas estavam cheias de rabiscos apressados, mas uma frase saltou aos olhos. Devolvam a minha irmã. Um grito mútuo ecoou em sua mente. O que essa frase significava? O que mais estava escondido nas sombras da sua história? As perguntas giravam como um turbilhão. Lucas sabia que precisava confrontar Renan, mas estava se sentindo mais perdido do que nunca. O que aconteceria se ele fizesse isso? A busca por Ana havia se tornado uma corrida contra o tempo, onde cada descoberta prometia não apenas a verdade, mas também o desgosto que poderia redesenhar tudo o que ele acreditava sobre sua família. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer uma alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso, que me ajuda muito com o algoritmo.
Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas mal conseguia respirar enquanto o diário pesava em sua mão. Devolvam a minha irmã! A mensagem pulsava na sua mente. Cada palavra uma sombra que se movia. Ele precisava descobrir o que aconteceu com Ana, saber o que Renan sabia. Mas e se isso o colocasse em perigo? Com o coração acelerado, ele decidiu não olhar para trás. Correu até a porta do porão e espiou para fora. A casa da avó parecia tão normal, tão tranquila. Mas Lucas sentia a pressão do desconhecido se acumulando. O que ele poderia fazer a seguir? Precisava de respostas. E se Renan tivesse alguma, ele ia entrar em contato. Mas quando o caminho de volta parecia perdido, a adrenalina tomou conta. Ele se lembrou de que o líder da seita tinha uma reunião naquela noite. Uma oportunidade. Ele poderia infiltrá-la e confrontar Renan de uma vez por todas. E quem sabe encontraria a Ana. A ideia o impulsionou a agir. Logo ele se preparou, vestiu roupas escuras e seguiu em direção ao local onde a seita costumava se reunir. Uma velha capela no limite da cidade. O caminho estava coberto de árvores retorcidas e o ar frio cortava como lâmina. Cada passo era pesado pela ansiedade. Ele mal notou os sons ao seu redor. O farfalhar das folhas, os grilos cantando na escuridão. Assim que chegou, ficou escondido atrás de um arbusto, observando. As luzes dentro da capela brilhavam de forma sombria. Ele viu altas figuras fazendo círculos, vozes ecoando como um canto hipnótico. Lucas não conseguia identificar os rostos. O que ele enxergava eram sombras dançantes. Então Renan entrou. Seu carisma iluminava o lugar. Ele começou a falar e as palavras pareciam ter um poder que hipnotizava a todos. Lucas se aproximou, colando a orelha na porta entreaberta para ouvir melhor. A conversa girava em torno de rituais, promessas e a necessidade de sacrifícios para fortalecer a seita. Foi naquele momento que tudo mudou. Uma mulher se destacou de entre o grupo. Quando ela girou, Lucas quase caiu para trás. Era Ana. Seus olhos estavam vazios, mas ele reconheceu aquele sorriso familiar, mesmo que desvanecido. O coração de Lucas disparou. Mas o que era aquele olhar? Parecia mais um pedido de socorro do que um sorriso real. Ana! Ele sussurrou involuntariamente. No mesmo instante, a mulher o olhou. E o que Lucas viu fez seu sangue congelar. O sorriso dela se transformou, como se algo dentro dela se quebrasse. A expressão mudou numa fração de segundo. Um terror genuíno. Ela olhou ao redor, como se quisesse gritar, mas a voz não saía. A cena estava se desenrolando devagar, mas o clima tornou-se mais denso, como se uma tempestade estivesse se aproximando. Renan, percebendo a tensão, virou-se e olhou diretamente para onde Lucas estava escondido. Ah, olhem! Temos um intruso! Disse ele, com um sorriso que não prometia nada bom. O grupo virou-se em uníssono. Nesse instante, o chão parecia desmoronar sob os pés de Lucas. Ele havia cometido um erro crasso. A adoração que antes parecia inofensiva, agora se tornava uma armadilha mortal. O pânico invadiu seu corpo. Ele precisava correr, precisava salvar Ana e descobrir a verdade antes que fosse tarde demais. Mas antes que pudesse se mover, uma mão gelada segurou o seu braço. Era Ana!
O olhar dela havia mudado novamente. Agora trazia uma determinação terrível. Você não deve estar aqui, sussurrou ela, enquanto os outros começavam a se aproximar. Eles vão te pegar. Você não entende. Isso é muito maior do que nós dois. O tempo estava se esgotando. A notícia se espalhava como um incêndio. A busca por sua irmã agora era uma luta pela sobrevivência. O que Lucas realmente sabia sobre a seita e sua conexão com a família? E mais importante, quem era realmente Ana agora? E enquanto o pânico crescia, a resposta estava a um passo de distância. E a cada segundo, novos segredos poderiam ser revelados. Ana segurou o braço de Lucas e a sensação de pavor se misturou ao desespero. Você não deve estar aqui, repetiu ela, a urgência na voz quase o fazendo recuar. Mas Lucas não podia simplesmente voltar. Ele não podia deixar a irmã para trás. O olhar dela, agora cheio de medo, era um sinal claro de que algo terrível estava prestes a acontecer. Eu vim te salvar. Lucas respondeu, a adrenalina pulsando em suas veias. O grupo de pessoas ao redor começava a se mover, mas o único foco dele era Ana. O que aconteceu? Por que você está com eles? Ela hesitou, olhando por cima do ombro, como se os outros pudessem abrir a boca a qualquer momento e as palavras dela fossem traí-la. Não posso explicar agora, eles ouvirão. Nesse momento, Renan levantou uma mão e todos silenciaram. Os olhos dele brilhavam com uma intensidade que fazia Lucas sentir o estômago revirar. Vejo que temos um visitante inesperado, ele disse. O tom da sua voz tão suave quanto veneno. Você acha que pode simplesmente entrar aqui e resgatar? Alguém? Não sabe que na escuridão é onde estamos mais seguros. Lucas sentiu a tensão aumentar no ar, como se cada respiração fosse uma contagem regressiva. Ana apertou a mão dele com força, mas a pequena força não era suficiente para mantê-lo calmo. Ele pensou em correr, mas havia algo mais, um pressentimento que o fez ficar parado. Então algo aconteceu. Um grito rompeu o ar, vindo de fora da capela. O som era agudo, cheio de pânico. Todas as cabeças se viraram, imediatamente, e Lucas viu uma figura emergir da escuridão. Era Clara, uma amiga da infância de Ana, com os olhos arregalados e cabelos desgrenhados, como se tivesse corrido por milhas. O que você fez? Clara gritou, ofegante. Eles estão vindo! A expressão dela era de terror, e Lucas sentiu que o mundo inteiro estava prestes a desmoronar. Renan não parecia prazeroso ao ouvir a notícia. Cale-se, Clara! Ele rosnou. Através de seu olhar feroz, Lucas viu que a fúria dele estava prestes a explodir. Era quase como se a atmosfera estivesse se comprimindo em torno deles. Uma pressão que tornava a respiração difícil. Foi então que, no meio do caos, uma sinfonia de sirenes começou a ecoar pela cidade, anunciando a chegada da polícia. O som parecia transformar tudo em um pesadelo real. As sombras da capela perderam o poder e Lucas, aproveitando a oportunidade, puxou Ana para longe. Vamos, ele exclamou. E eles começaram a correr. Mas Ana parecia hesitante, forçando Lucas a parar. Não podemos deixá-los descobrirem quem somos de verdade, ela disse, a voz tensa. Eles não estão apenas atrás de mim. Nesse momento, algo dentro de Lucas se rompeu. O que você quer dizer? Ele a questionou, os olhos dela refletindo uma verdade dolorosa. O que você está escondendo? Ana olhou para ele, a expressão tomada por um conflito. E antes que pudesse responder,
Renan lançou-se sobre eles. Um movimento rápido como um predador. A mão dele agarrou o pulso de Ana. E Lucas estremeceu. "Você não pode sair!" gritou Renan. E foi nesse momento, uma reviravolta chocante tomou conta de tudo. Com um gesto rápido, Renan puxou Ana para perto e revelou um colar em seu pescoço. Um símbolo que Lucas reconheceu. Era o mesmo que estava nas fotos antigas da caixa. "Ela é parte da nossa família, parte da seita. Quem você pensa que é para tentar roubar o que pertence a nós?" O mundo de Lucas desabou. Ana não era uma vítima. Ela era parte disso. O que mais ele não sabia? Como a irmã havia se tornado uma integrante da seita. E o que isso significava para ele? A confusão tomou conta dele. E a raiva crescerá a partir de uma profundidade que ele nunca imaginou. Com novas perguntas surgindo, os gritos da polícia se aproximavam rapidamente. E com cada segundo que passava, Lucas percebeu que a busca pela verdade o levaria a um caminho ainda mais obscuro. Um caminho onde salvar Ana poderia significar perder tudo. E enquanto os outros se preparavam para reagir, Lucas se viu em um dilema. O que fazer agora? As respostas estavam a um passo de distância, mas a verdade poderia custar tudo. Ana segurou o braço de Lucas, e a sensação de pavor se misturou ao desespero. "Você não deve estar aqui", repetiu ela, a urgência na voz quase o fazendo recuar. Mas Lucas não podia simplesmente voltar. Ele não poderia deixar a irmã para trás. O olhar dela, agora, cheio de medo, era um sinal claro de que algo terrível estava prestes a acontecer. "Eu vim te salvar!" Lucas respondeu, a adrenalina pulsando em suas veias. O grupo de pessoas ao redor começava a se mover, mas o único foco dele era Ana. "O que aconteceu? Por que você está com eles?" Ela hesitou, olhando por cima do ombro, como se os outros pudessem abrir a boca a qualquer momento e as palavras dela fossem traí-la. "Não posso explicar agora, eles ouvirão." Nesse instante, Renan levantou uma mão e todos silenciaram. Os olhos dele brilhavam com uma intensidade que fazia Lucas sentir o estômago revirar. "Vejo que temos um visitante inesperado", ele disse, o tom de sua voz tão suave quanto veneno. "Você acha que pode simplesmente entrar aqui e resgatar alguém? Não sabe que na escuridão é onde estamos mais seguros?" Lucas sentiu a tensão aumentar no ar, como se cada respiração fosse uma contagem regressiva. Ana apertou a mão dele com força, mas a pequena força não era suficiente para mantê-lo calmo. Ele pensou em correr, mas havia algo mais, um pressentimento que o fez ficar parado. Então, algo aconteceu. Um grito rompeu o ar, vindo de fora da capela. O som era agudo, cheio de pânico. Todas as cabeças se viraram imediatamente e Lucas viu uma figura emergir da escuridão. Era Clara, uma amiga da infância de Ana, com os olhos arregalados e cabelos desgrenhados, como se tivesse corrido por milhas. "O que você fez?" Clara gritou, ofegante. "Eles estão vindo!" A expressão dela era de terror, e Lucas sentiu que o mundo inteiro estava prestes a desmoronar. Renan não parecia prazeroso ao ouvir a notícia. "Cale-se, Clara", ele rosnou, através de seu olhar feroz. Lucas viu que a fúria dele estava prestes a explodir. Era quase como se a atmosfera estivesse se comprimindo em torno deles. Uma pressão que tornava a respiração difícil. Foi então que, no meio do caos,
uma sinfonia de sirenes começou a ecoar pela cidade, anunciando a chegada da polícia. O som parecia transformar tudo em um pesadelo real. As sombras da capela perderam o poder e Lucas, aproveitando a oportunidade, puxou Ana para longe. "Vamos!" ele exclamou. E eles começaram a correr. Mas Ana parecia hesitante, forçando Lucas a parar. "Não podemos deixar que descubram quem somos de verdade", ela disse, a voz tensa. "Eles não estão apenas atrás de mim." Nesse momento, algo dentro de Lucas se rompeu. "O que você quer dizer?" Ele questionou, os olhos dela refletindo uma verdade dolorosa. "O que você está escondendo?" Ana olhou para ele, a expressão tomada. "Por um conflito." E antes que pudesse responder, Renan lançou-se sobre eles, um movimento rápido como um predador. A mão dele agarrou o pulso de Ana, e Lucas estremeceu. "Você não pode sair!" gritou Renan. E foi nesse momento que uma reviravolta chocante tomou conta de tudo. Com um gesto rápido, Renan puxou Ana para perto e revelou um colar em seu pescoço. Um símbolo que Lucas reconheceu. Era o mesmo que estava nas fotos antigas da caixa. "Mas, se ela for parte da nossa família, parte da seita, quem você pensa que é para tentar roubar o que pertence a nós?" A revelação foi como um soco no estômago. Ana não era uma vítima. Ela era parte disso. O que mais ele não sabia? Como a irmã havia se tornado uma integrante da seita. E o que isso significava para ele? A confusão tomou conta dele e, em um instante, uma imagem atravessou sua mente. Fotos dele e Ana brincando na infância, sorrindo juntos. Agora, o sorriso dela era uma máscara, escondendo algo mais sombrio. Ele olhou para Renan e depois para Ana, a dor pulsando em seu coração, a raiva crescendo. "O que mais você não me contou?" Lucas a desafiou, as palavras rasgando a tensão no ar. Para sua surpresa, Ana não desviou o olhar. Ela parecia decidida. "Eu não tinha escolha, Lucas. Eles me protegeram e eu precisava me tornar parte disso para sobreviver." Os olhos de Renan brilharam com uma satisfação intensa. "Você ainda não entende, Lucas. Aqui você não tem controle. Você não sabe o que os liga a essa seita. Não sabe quem realmente é Ana." O chão parecia desmoronar sob os pés de Lucas. Lutar por ela agora era como tentar salvar um estranho. Nesse momento, um barulho ensurdecedor quebrou o ar e a porta da capela se arrebentou, revelando a silhueta de um homem. Era Daniel, o pai de Ana, e Lucas percebeu algo alarmante em seu olhar. "Parado!" ele gritou, e o grupo ficou em silêncio. "Eu não vou deixar você fazer isso com ela. Esse não é o futuro que eu planejei." Uma onda de choque percorreu Lucas. O que Daniel estava fazendo ali? O pai de Ana estava do lado de fora em desacordo com o Renan? E o que ele tinha a ver com tudo isso? Ana olhou para Lucas, os olhos cheios de desespero. "Você não entende. Ele não é quem você pensa." E com isso, o mundo de Lucas virou de cabeça para baixo. O homem que ele conhecia como o pai de Ana era agora um personagem em um jogo muito maior. Um jogo de segredos e mentiras. Enquanto tudo ao redor desmoronava, Lucas soube que o que estava por vir mudaria tudo para sempre. As peças do quebra-cabeça estavam se montando, mas a verdade que se desenrolava só trazia mais perguntas. O que mais ele não sabia?
E mais importante, quem era realmente Ana? Ana segurou o braço de Lucas e a sensação de pavor se misturou ao desespero. Você não deve estar aqui, repetiu, a urgência na voz, quase o fazendo recuar. Mas Lucas não poderia simplesmente voltar. Ele não podia deixar a irmã para trás. O olhar dela, agora cheio de medo, era um sinal claro de que algo terrível estava prestes a acontecer. Eu vim te salvar! Lucas respondeu, a adrenalina pulsando em suas veias. O grupo ao redor começava a se mover, mas o único foco dele era Ana. O que aconteceu? Por que você está com eles? Ela hesitou, olhando por cima do ombro, como se temesse que os outros pudessem escutar a verdade. Não posso explicar agora. Eles ouvirão. Nesse instante, Renan levantou a mão e todos silenciaram. Os olhos dele brilhavam com uma intensidade que fazia Lucas sentir o estômago revirar. Vejo que temos um visitante inesperado, disse, o tom suave como veneno. Você acha que pode simplesmente entrar aqui e resgatar alguém? Não sabe que na escuridão é onde estamos mais seguros? Lucas sentiu a tensão aumentar, como se cada respiração fosse um aviso de que o tempo corria. Ana apertou a mão dele com força, mas essa pequena força não era o suficiente para acalmá-lo. Ele pensou em correr, mas um pressentimento o fez ficar parado. Então, algo inesperado aconteceu. Um grito rasgou o ar, vindo de fora da capela! Era barulho alto, agudo, repleto de pânico. Todas as cabeças se viraram imediatamente. Quando uma figura emergiu da escuridão, Lucas congelou. Era Clara, uma amiga de infância de Ana. Os olhos arregalados, cabelos desgrenhados, como se tivesse corrido por um longo caminho. O que você fez? Clara gritou ofegante. Eles estão vindo! A expressão dela era de terror, e Lucas sentiu que o mundo estava prestes a desmoronar. Renan parecia furioso ao ouvir a notícia. Cale-se! Clara! Ele rosnou. E Lucas viu a fúria dele se acumulando, como uma tempestade prestes a explodir. Antes que alguém pudesse reagir, uma sinfonia de sirenes cortou o ar, anunciando a chegada da polícia. Lucas percebeu que essa era a sua chance. Ao mesmo tempo, Renan se virou para Ana, um brilho voraz em seu olhar. Você não pode sair, gritou Renan. E então, em um movimento rápido, agarrou Ana e puxou-a perto de si. Com um gesto brusco, revelou um colar em torno do pescoço dela. Um símbolo que Lucas reconheceu imediatamente. Era o mesmo que estava nas fotos antigas da caixa. Ela é parte da nossa família, parte da seita. Quem você pensa que é para tentar roubar o que pertence a nós? A revelação caiu como um peso sobre Lucas. Ana não era uma vítima. Ela estava envolvida com a seita. O que mais ele não sabia? A dor pulsou em seu coração como um golpe. Isso não é verdade! Lucas gritou, a confusão tornando-se raiva. Mas Ana o olhou com uma intensidade que deixou seu estômago embrulhado. Lucas, eu não tinha escolha. Eles me protegeram e me aceitaram quando ninguém mais o fez. Eu precisava me tornar parte disso para sobreviver. Lucas sentiu a realidade desmoronar ao redor dele. Todos os seus sentimentos, as memórias e o amor fraternal que ele tanto valorizava eram agora nuvens de incerteza. O pai de Ana, que se aproximava, não parecia feliz, como se um conflito estivesse se desenrolando dentro dele. Parado! Gritou Daniel, o pai de Ana, a voz carregada de desespero. O choque era visível na multidão que se formava ao redor. Não posso deixar você fazer isso com ela.
Não posso permitir que isso continue. Os olhos de Ana brilharam com a mistura de dor e fúria. Um olhar que Lucas nunca tinha visto antes. Pai, você não entende. Estava lutando com sentimentos que pareciam dividir seu ser. Nesse instante, algo ainda mais devastador aconteceu. No meio do caos, Renan lançou um olhar para Lucas que deslizou como uma faca pela sua pele. Você é mais do que parece, garoto. Você não sabe que foi escolhido? Você é mais valioso para nós do que imagina! Essas palavras ecoaram em sua mente, e uma revelação amarga começou a se formar. Lucas olhou para Ana. Um misto de medo e esperança. O que você está escondendo de mim? O que significa isso? As perguntas giravam como um turbilhão. E enquanto a atmosfera ao redor se tornava densa, Lucas sentiu que o chão começava a desmoronar sob seus pés. Ele havia ido ali para salvar sua irmã, mas não tinha ideia do que realmente estava acontecendo. No fundo, o que Ana e Renan estavam realmente escondendo poderia ser mais devastador do que ele jamais poderia imaginar. E antes que pudesse respirar, o terror tomou conta dele novamente. O que era essa seita e como ele se encaixava nesse quebra-cabeça obscuro? Enquanto o caos se desenrolava, a única certeza que Lucas tinha era que estava prestes a descobrir segredos que mudariam tudo. A polícia se aproximava e o tempo corria. Mas para qual lado Lucas realmente deveria ir? Ana segurou o braço de Lucas e a sensação de pavor se misturou ao desespero. Você não deve estar aqui, repetiu, a urgência na voz quase o fazendo recuar. Mas Lucas não podia simplesmente voltar. Ele não podia deixar a irmã para trás. O olhar dela, agora cheio de medo, era um sinal claro de que algo terrível estava prestes a acontecer. Eu vim te salvar, Lucas respondeu, a adrenalina pulsando em suas veias. O grupo ao redor começava a se mover, mas o único foco dele era Ana. O que aconteceu? Por que você está com eles? Ela hesitou, olhando por cima do ombro, como se temesse que os outros pudessem escutar a verdade. Não posso explicar agora. Eles ouvirão. Nesse instante, Renan levantou a mão e todos silenciaram. Os olhos dele brilhavam com uma intensidade que fazia Lucas sentir o estômago revirar. Vejo que temos um visitante inesperado, disse, o tom suave como o veneno. Você acha que pode simplesmente entrar aqui e resgatar alguém? Não sabe que na escuridão é onde estamos mais seguros. Lucas sentiu a tensão aumentar, como se cada respiração fosse um aviso de que o tempo corria. Ana apertou a mão dele com força, mas essa pequena força não era o suficiente para acalmá-lo. Ele pensou em correr, mas um pressentimento o fez ficar parado. Então, algo inesperado aconteceu. Um grito rasgou o ar, vindo de fora da capela. Era um barulho alto, agudo, repleto de pânico. Todas as cabeças se viraram imediatamente. Quando uma figura emergiu da escuridão, Lucas congelou. Era Clara, uma amiga de infância de Ana. Os olhos arregalados, cabelos desgrenhados, como se tivesse corrido por um longo caminho. — O que você fez? Clara gritou, ofegante. — Eles estão vindo! A expressão dela era de terror, e Lucas sentiu que o mundo estava prestes a desmoronar. Renan parecia furioso ao ouvir a notícia. — Cale-se, Clara! Ele rosnou. E Lucas viu a fúria dele se acumulando, como uma tempestade prestes a explodir. Antes que alguém pudesse reagir,
Uma sinfonia de sirenes cortou o ar, anunciando a chegada da polícia. Lucas percebeu que essa era sua chance. Ao mesmo tempo, Renan se virou para Ana, um brilho voraz em seu olhar. "Você não pode sair!" gritou Renan. E então, em um movimento rápido, agarrou Ana e puxou-a perto de si. Com um gesto brusco, revelou um colar em torno do pescoço dela, um símbolo que Lucas reconheceu imediatamente. Era o mesmo que estava nas fotos antigas da caixa. Ela é parte da nossa família, parte da seita. Quem você pensa que é para tentar roubar o que pertence a nós? A revelação caiu como um peso sobre Lucas. Ana não era uma vítima. Ela estava envolvida com a seita. O que mais ele não sabia? A dor pulsou em seu coração como um golpe. Isso não é verdade! Lucas gritou, a confusão tornando-se raiva. Mas Ana o olhou com uma intensidade que deixou seu estômago embrulhado. Lucas, eu não tinha escolha. Eles me protegeram e me aceitaram quando ninguém mais o fez. Eu precisava me tornar parte disso para sobreviver. Lucas sentiu a realidade desmoronar ao redor dele. Todos os seus sentimentos, as memórias e o amor fraternal que ele tanto valorizava eram agora nuvens de incerteza. O pai de Ana, que se aproximava, não parecia feliz. Como se um conflito estivesse se desenrolando dentro dele. "Parado!" gritou Daniel, o pai de Ana, a voz carregada de desespero. O choque era visível na multidão que se formava ao redor. "Não posso deixar você fazer isso com ela. Não posso permitir que isso continue." Os olhos de Ana brilharam com a mistura de dor e fúria, um olhar que Lucas nunca tinha visto antes. "Pai, você não entende." Ela estava lutando com sentimentos que pareciam dividir seu ser. Então aconteceu algo que Lucas jamais esperaria. Uma figura surgiu atrás de Daniel. Era sua mãe, Marisa, que Lucas achava ter morrido anos atrás em um trágico acidente. Ele ficou paralisado. "Mãe!" exclamou, fazendo com que todos os olhares se voltassem para ela. Marisa se adiantou, o olhar inquieto e firme. "Eu estou aqui porque tenho que proteger você, Lucas", afirmou. E a voz dela era uma mistura de amor e desespero. "Você não sabe o que está acontecendo. A seita não é quem você pensa que é. E Ana, você tem um papel muito maior nesse jogo do que podem imaginar." O silêncio na capela era absoluto e a revelação caiu como uma bomba. Lucas ficou em choque, a mente girando. A mulher que ele perdeu havia voltado e a conexão que ele sempre teve era mais profunda do que imaginava. Ana olhou para Lucas, os olhos cheios de compreensão. "Não sou apenas sua irmã, Lucas. Eu sou parte de algo muito maior. A seita me ajudou a voltar a ser eu mesma." O que isso significava? A verdade começava a se desvendar diante dele, como uma cortina sendo erguida. Ele não sabia se batia ou abraçava Ana, a dor e a confusão borbulhando dentro dele como um vulcão. "Prestes a entrar em erupção! Me diga que isso não é verdade!" Lucas gritou, sentindo sua garganta apertar. Ele precisava entender, precisava saber o que estava em jogo. Mas antes que pudesse processar a magnitude do que estava acontecendo, um estrondo surdo ecoou no ar e as portas da capela se abriram com um golpe. Um grupo de homens encapuzados invadiu o espaço e tudo começou a desmoronar. O caos se instalou enquanto sirenes e gritos se misturavam à confusão. A única coisa que Lucas pôde ouvir era a voz de sua mãe ecoando em sua mente. "Você precisa escolher, Lucas. O que está em jogo é mais do que você pode imaginar." As peças do quebra-cabeça estavam se montando,
Mas a verdade que se desenrolava só trazia mais perguntas. O que mais ele não sabia? O que realmente estava e se desenrolava naquele lugar? E quem realmente eram as pessoas que ele amava? Ana segurou o braço de Lucas, e a sensação de pavor se misturou ao desespero. Você não deve estar aqui. Repetiu com um tom de urgência que quase o fez recuar. Mas Lucas não podia deixar a irmã. Não agora. O olhar dela, cheio de medo, é o que o motivou a não retroceder. Eu vim te salvar, Lucas afirmou, com adrenalina pulsando em suas veias. O grupo à sua volta começava a se mover, mas seu foco era Ana. O que aconteceu? Por que você está com eles? Ela hesitou, lançando olhares nervosos ao redor, como se os outros pudessem ouvir. Não posso explicar agora, eles ouvirão. Nesse instante, Renan levantou a mão e todos silenciaram. Os olhos dele brilhavam com uma intensidade que fazia Lucas sentir o estômago revirar. Vejo que temos um visitante inesperado, murmurou com um sorriso que parecia uma cobra prestes a atacar. Você acha que pode simplesmente entrar aqui e resgatar alguém? Não sabe que a escuridão é onde estamos mais seguros. Lucas sentiu a tensão no ar aumentar, como se cada respiração fosse uma contagem regressiva. Apertou a mão dele com força, mas isso não o acalmou. Ele pensou em correr, mas um pressentimento o fixou no lugar. Então aconteceu. Um grito estridente cortou o ar, vindo de fora da capela. O som era ensurdecedor, carregado de pânico. Todas as cabeças se viraram e Lucas viu uma figura emergindo da escuridão. Era Clara, uma amiga de infância de Ana, com os olhos arregalados. "O que você fez?" Clara gritou, ofegante. "Eles estão vindo!" A expressão dela era de terror e uma sensação de expectativa caótica começou a deslizar no ambiente. Pareceu ficar ainda mais furioso ao ouvir a notícia. "Cale-se, Clara!" Ele rosnou, seu olhar se tornando um veneno. Era como se todo o ar se tornasse pesado, e Lucas percebeu que algo grande estava prestes a acontecer. Então, as sirenes da polícia cortaram o barulho. Uma salva de esperança, mas também de caos. "Você não pode sair!" Renan gritou, agora olhando para Ana, os olhos cheios de possessividade. Ele agarrou o pulso dela e Lucas sentiu um nó apertar em seu estômago. Mas foi nesse momento que, em meio ao tumulto, Daniel, o pai de Ana, irrompeu, carregando um olhar determinado. "Parado!" gritou, a voz firme, explodindo no silêncio. "Não posso deixar você fazer isso com ela. Não posso permitir." O choque na sala aumentou e Lucas estava entre a dúvida e a fúria. O que estava acontecendo? Ele olhou para Ana, tentando entender, mas o que encontrou não era apenas confusão. Era um olhar de desespero. "Pai, você não entende!" Ana implorou, mas Daniel avançou. A tensão era palpável. Então, uma figura surgiu atrás de Daniel. Uma mulher, com um olhar familiar que Lucas não via há anos. "Mãe!" exclamou, fazendo a capela inteira parar. Era Marisa, a mãe que ele acreditava ter perdido em um acidente há tanto tempo. O ar congelou. Lucas estava paralisado. As revelações estavam se desenrolando como um pesadelo. "Eu estou aqui para proteger você, Lucas", Marisa disse. A voz baixa, mas firme, cheia de amor e urgência. "Você não sabe o que está realmente em jogo." A sala mal conseguia respirar. Clara ergueu a mão e todos os olhares se voltaram para ela.
Vocês não têm ideia do que estão fazendo, o que este lugar realmente representa. Mas a tensão era cortante demais. Eles são como uma praga. E todos que entram aqui saem condenados. Clara continuou, o medo transparecendo. Renan deu um passo à frente, a fúria queimando em seu olhar. Você não pode nos separar. Lucas não entende. Ele é parte da profecia. Os olhos de Lucas se arregalaram. O que isso significava? Ele não fazia ideia de que a sua vida poderia estar ligada a algo tão sombrio. O chão começava a tremer sob seus pés. Então, um estrondo se ouviu fora da capela, e uma onda de homens encapuzados começou a invadir o lugar, envolvendo os presentes. As vozes se tornavam gritos, o medo se espalhando, enquanto todos tentavam entender o que estava acontecendo. Lucas olhou para Ana. Ela estava pálida, quase como se estivesse preso entre duas forças incontroláveis. E logo depois, antes que a visão de Lucas pudesse se adaptar ao caos, Ana sussurrou. O que você vai fazer, Lucas? Você vai lutar por mim ou nos entregar a eles? Um desafio mais devastador que qualquer outra revelação. Naquele momento, tudo que Lucas acreditou sobre sua vida poderia ser um grande engano. O jogo havia mudado, e a escolha que ele iria fazer poderia alterar não só o destino dele, mas também o de Ana e de todos ao seu redor. O que realmente havia atrás da cortina de segredos? A resposta estava prestes a ser revelada em meio ao caos. Ana segurou o braço de Lucas, e a sensação de pavor se misturou ao desespero. Você não deve estar aqui, repetiu, com um tom de urgência que quase o fez recuar. Mas Lucas não podia deixar a irmã. Não agora. O olhar dela, cheio de medo, foi o que o motivou a não retroceder. Eu vim te salvar, Lucas afirmou, com adrenalina pulsando em suas veias. O grupo ao redor começava a se mover, mas seu foco era Ana. O que aconteceu? Por que você está com eles? Ela hesitou, lançando olhares nervosos ao redor, como se os outros pudessem ouvir. Não posso explicar agora. Eles ouvirão. Nesse instante, Renan levantou a mão e todos silenciaram. Os olhos dele brilhavam com uma intensidade que fazia Lucas sentir o estômago revirar. Vejo que temos um visitante inesperado, murmurou, com um sorriso que parecia uma cobra prestes a atacar. Você acha que pode simplesmente entrar aqui e resgatar alguém? Não sabe que a escuridão é onde estamos mais seguros? Lucas sentiu a tensão no ar aumentar, como se cada respiração fosse uma contagem regressiva. Ana apertou a mão dele com força, mas isso não o acalmou. Ele pensou em correr, mas um pressentimento o fixou no lugar. Então aconteceu. Um grito estridente cortou o ar, vindo de fora da capela. O som era ensurdecedor, carregado de pânico. Todas as cabeças se viraram e Lucas viu uma figura emergindo da escuridão. Era Clara, uma amiga de infância de Ana, com os olhos arregalados. O que você fez? Clara gritou, ofegante. Eles estão vindo. A expressão dela era de terror. E uma sensação de expectativa caótica começou a deslizar no ambiente. Renan pareceu ficar ainda mais furioso ao ouvir a notícia. Cale-se, Clara! Ele rosnou, seu olhar se tornando um veneno. Era como se todo o ar se tornasse pesado, e Lucas percebeu que algo grande estava prestes a acontecer. Então, as sirenes da polícia cortaram o barulho. Uma salva de esperança, mas também de caos.
Você não pode sair! Renan! Gritou, agora olhando para Ana, os olhos cheios de possessividade. Ele agarrou o pulso dela, e Lucas sentiu um nó apertar em seu estômago. Mas foi nesse momento que, em meio ao tumulto, Daniel, o pai de Ana, irrompeu, carregando um olhar determinado. Parado! Gritou, a voz firme explodindo no silêncio. Não posso deixar você fazer isso com ela. Não posso permitir. O choque na sala aumentou. E Lucas estava entre a dúvida e a fúria. O que estava acontecendo? Ele olhou para Ana, tentando entender, mas o que encontrou não era apenas confusão. Era um olhar de desespero. Pai, você não entende! Ana implorou, mas Daniel avançou. A tensão era palpável. Então, uma figura surgiu atrás de Daniel. Uma mulher, com um olhar familiar que Lucas não via há anos. Mãe? Exclamou, fazendo a capela inteira parar. Era Marisa, a mãe que ele acreditava ter perdido em um acidente há tanto tempo. O ar congelou. Lucas estava paralisado. As revelações estavam se desenrolando como um pesadelo. Eu estou aqui para proteger você, Lucas, Marisa disse. A voz baixa, mas firme, cheia de amor e urgência. Você não sabe o que está realmente em jogo. A sala mal conseguia respirar. Clara ergueu a mão e todos os olhares se voltaram para ela. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. O que este lugar realmente representa? Mas a tensão era cortante demais. Eles são como uma praga. E todos que entram aqui saem condenados. Clara continuou, o medo transparecendo. Renan deu um passo à frente, a fúria queimando em seu olhar. Você não pode nos separar. Lucas não entende. Ele é parte da profecia. Os olhos de Lucas se arregalaram. O que isso significava? Ele não fazia ideia de que a sua vida poderia estar ligada a algo tão sombrio. O chão começava a tremer sob seus pés. Então, um estrondo se ouviu fora da capela, e uma onda de homens encapuzados começou a invadir o lugar, envolvendo os presentes. As vozes se tornavam gritos, o medo se espalhando. Enquanto todos tentavam entender o que estava acontecendo, Lucas olhou para Ana. Ela estava pálida, quase como se estivesse presa entre duas forças incontroláveis. E logo depois, antes que a visão de Lucas pudesse se adaptar ao caos, Ana sussurrou. O que você vai fazer, Lucas? Você vai lutar por mim ou nos entregar a eles? Um desafio mais devastador que qualquer outra revelação. Naquele momento, tudo o que Lucas acreditou sobre sua vida poderia ser um grande engano. O jogo havia mudado, e a escolha que ele iria fazer poderia alterar não só o destino dele, mas também o de Ana e de todos ao seu redor. O que realmente havia atrás da cortina de segredos? A resposta estava prestes a ser revelada em meio ao caos. E tudo isso fazia o que Lucas sentia ferver em sua mente. Até que um dos homens encapuzados se aproximou e revelou seu rosto. Lucas ficou chocado ao reconhecer a expressão, que era de seu velho amigo Gabriel, desaparecido há anos. A conexão, a amizade, todos os momentos juntos, agora repletos de um mistério insuportável. O que Gabriel estava fazendo ali? O que tinha acontecido com ele? E mais importante, de lado ele estava. A pergunta ecoou na mente de Lucas, e enquanto o pânico imperava, a imagem do amigo nas sombras mudava tudo ao seu redor. Ele precisaria descobrir quem eram seus verdadeiros aliados e quem eram seus inimigos. Ana segurou o braço de Lucas e a sensação de pavor se misturou ao desespero. Você não deve estar aqui, repetiu,
com um tom de urgência que quase o fez recuar. Mas Lucas não podia deixar a irmã. Não agora. O olhar dela, cheio de medo, era o que o motivava a não retroceder. "Vim te salvar", Lucas afirmou, com a adrenalina pulsando em suas veias. O grupo ao redor começava a se mover, mas seu foco era Ana. "O que aconteceu? Por que você está com eles?" Ela hesitou, lançando olhares nervosos ao redor, como se os outros pudessem ouvir. "Não posso explicar agora. Eles ouvirão." Nesse instante, Renan levantou a mão e todos silenciaram. Os olhos dele brilhavam com uma intensidade que fazia Lucas sentir o estômago revirar. "Vejo que temos um visitante inesperado", murmurou com um sorriso, que lembrava uma cobra prestes a atacar. "Você acha que pode simplesmente entrar aqui e resgatar alguém? Não sabe que a escuridão é onde estamos mais seguros?" Lucas sentiu a tensão no ar aumentar, como se cada respiração fosse uma contagem regressiva. Ana apertou a mão dele com força, mas isso não o acalmou. Ele pensou em correr, mas um pressentimento o fixou no lugar. Então, aconteceu. Um grito estridente cortou o ar, vindo de fora da capela. O som era ensurdecedor, carregado de pânico. Todas as cabeças se viraram, e Lucas viu uma figura emergindo da escuridão. Era Clara, uma amiga de infância de Ana, com os olhos arregalados. "O que você fez?" Clara gritou, ofegante. "Eles estão vindo!" A expressão dela era de terror, e uma sensação de expectativa caótica começou a deslizar no ambiente. Renan pareceu ainda mais furioso ao ouvir a notícia. "Cale-se, Clara!" ele rosnou, seu olhar se tornando um veneno. Era como se todo o ar se tornasse pesado, e Lucas percebeu que algo grande estava prestes a acontecer. Então, as sirenes da polícia cortaram o barulho. Uma salva de esperança, mas também de caos. "Você não pode sair!" Renan gritou, agora olhando para Ana, os olhos cheios de possessividade. Agarrou o pulso dela e Lucas sentiu um nó apertar em seu estômago. Mas foi nesse momento que, em meio ao tumulto, Daniel, o pai de Ana, irrompeu, carregando um olhar decidido. "Parado!" gritou, a voz firme, explodindo no silêncio. "Não posso deixar você fazer isso com ela. Não posso permitir." O choque na sala aumentou, e Lucas estava entre a dúvida e a fúria. Ele olhou para Ana, tentando entender, mas o que encontrou não era apenas confusão. Era um olhar de desespero. "Pai, você não entende!" Ana implorou. Mas Daniel avançou. A tensão era palpável. Então uma figura surgiu atrás de Daniel. Uma mulher, com o olhar familiar que Lucas nem via há anos. "Mãe!" exclamou, fazendo a capela inteira parar. Era Marisa, a mãe que ele acreditava ter perdido em um acidente há tanto tempo. O ar congelou. Lucas estava paralisado. As revelações estavam se desenrolando como um pesadelo. "Eu estou aqui para proteger você, Lucas", Marisa disse, a voz baixa, mas firme, cheia de amor e urgência. "Você não sabe o que está realmente em jogo." A sala mal conseguia respirar. Clara ergueu a mão e todos os olhares se voltaram para ela. "Vocês não têm ideia do que estão fazendo. O que este lugar realmente representa." Mas a tensão era cortante demais. "Eles são como uma praga. E todos que entram aqui saem condenados." Clara continuou, o medo transparecendo. Renan deu um passo à frente, a fúria queimando em seu olhar. "Você não pode nos separar. Lucas não entende. Ele é parte da profecia." Os olhos de Lucas se arregalaram. O que isso significava? Ele não fazia ideia de que a sua vida poderia estar ligada a algo tão sombrio.
O chão começava a tremer sob seus pés. Então, um estrondo se ouviu fora da capela, e uma onda de homens encapuzados começou a invadir o lugar, envolvendo os presentes. As vozes se tornavam gritos, e o medo se espalhava como fogo. Entre o caos, Lucas notou um dos homens encapuzados avançando com rapidez, e seu corpo inteiro gelou ao reconhecer o rosto. Era Gabriel, seu amigo de infância que havia desaparecido. Agora fazia parte dessa nociva seita. O coração de Lucas disparou. Como era possível? Gabriel, o que você está fazendo aqui? Lucas gritou, tentando chegar perto dele. Mas Gabriel olhou para ele de uma maneira estranha, seus olhos como poços vazios, frios. Lucas, você não entende. Não pode sair daqui. Deixe Ana comigo. As palavras saíram com um tom de possessão que Lucas nunca havia escutado antes. A imagem do amigo sólido e leal se desvanecia em algo mais aterrorizante. O grupo começou a se dispersar e a movimentar, preparando-se para a chegada da polícia. Deixe-a! Lucas imediatamente se lançou em direção a eles, mas Renan o bloqueou. Você não pode trazer um intruso. Ele não pertence a este lugar! Gritou Renan, e a multidão se dividiu ainda mais. E então, em uma fração de segundo, tudo mudou de novo. Gabriel se virou repentinamente, e antes que qualquer um pudesse reagir, ele ergueu as mãos. O ar estava cheio de tensão, e então um brilho intenso emanou de seus dedos. Um grito ecoou como um trovão, e o chão sob ele se partiu. Lucas caiu para trás, o terror se instalando. Eu não posso mais manter isso! Gabriel gritou, sua voz repleta de dor e angústia. Eu sou apenas um peão nessa luta. Nunca fui verdadeiramente um deles. No instante, os laços de amizade se tornaram uma rede de traições. Lucas olhou para Gabriel, implorando. Você tinha que nos contar o que você fez. Mas no fundo da confusão, uma certeza inquietante começou a se formar. A conexão deles nunca fora puramente amizade. Havia algo mais profundo, uma revelação ainda por vir. Enquanto o chão tremia e a multidão se dispersava em gritos, Lucas hesitou, preso entre o horror e a revelação. O que exatamente estava acontecendo? E como tudo isso afetaria o futuro de Ana? Ele nunca imaginou que o mal poderia estar tão próximo. O labirinto de mentiras estava se desdobrando, e as verdadeiras intenções de Gabriel estavam prestes a vir à tona. A verdade estava nas sombras, e Lucas estava determinado a encontrar a saída deste pesadelo. Ana segurou o braço de Lucas, e a sensação de pavor se misturou ao desespero. Você não deve estar aqui, repetiu, com um tom de urgência que quase o fez recuar. Mas Lucas não podia deixar a irmã. Não agora! O olhar dela, cheio de medo, era o que o motivava a não retroceder. Eu vim te salvar, Lucas afirmou, com a adrenalina pulsando em suas veias. O grupo à sua volta começava a se mover, mas seu foco era Ana. O que aconteceu? Por que você está com eles? Ela hesitou, lançando olhares nervosos ao redor, como se os outros pudessem ouvir. Não posso explicar agora. Eles ouvirão. Nesse instante, Renan levantou a mão e todos silenciaram. Os olhos dele brilhavam com uma intensidade que fazia Lucas sentir o estômago revirar. Vejo que temos um visitante inesperado, murmurou com um sorriso que lembrava uma cobra prestes a atacar. Você acha que pode simplesmente entrar aqui e resgatar alguém? Não sabe que a escuridão é onde estamos mais seguros? Lucas sentiu a tensão no ar aumentar, como se cada respiração fosse uma contagem regressiva. Ana apertou a mão dele com força, mas isso não o acalmou. Ele pensou em correr,
mas um pressentimento o fixou no lugar. Então aconteceu. Um grito estridente cortou o ar, vindo de fora da capela. O som era ensurdecedor, carregado de pânico. Todas as cabeças se viraram, e Lucas viu uma figura emergindo da escuridão. Era Clara, uma amiga de infância de Ana, com os olhos arregalados e o rosto pálido. "O que você fez?" Clara gritou, ofegante. "Eles estão vindo!" A expressão dela era de terror, e uma sensação de expectativa caótica começou a deslizar pelo ambiente. Renan parecia ainda mais furioso ao ouvir a notícia. "Cale-se, Clara!" ele rosnou, seu olhar se tornando um veneno. Era como se todo o ar se tornasse pesado, e Lucas percebeu que algo grande estava prestes a acontecer. Então, as sirenes da polícia cortaram o barulho, uma salva de esperança, mas também de caos. "Você não pode sair!" Renan gritou, agora olhando para Ana, os olhos cheios de possessividade. Ele agarrou o pulso dela, e Lucas sentiu um nó apertar em seu estômago. Mas foi nesse momento que, em meio ao tumulto, Daniel, o pai de Ana, irrompeu, carregando um olhar decidido. "Parado!" gritou, a voz firme, explodindo no silêncio. "Não posso deixar você fazer isso com ela! Não posso permitir!" O choque na sala aumentou e Lucas estava entre a dúvida e a fúria. Ele olhou para Ana, tentando entender, mas o que encontrou não era apenas confusão. Era um olhar de desespero. "Pai, você não entende!" Ana implorou, mas Daniel avançou. A tensão era palpável. Então uma figura surgiu atrás de Daniel. Uma mulher, com o olhar familiar que Lucas não via há anos. "Mãe!" exclamou, fazendo a capela inteira parar. Era Marisa, a mãe que ele acreditava ter perdido em um acidente há tanto tempo. O ar congelou. Lucas estava paralisado. As revelações estavam se desenrolando como um pesadelo. "Eu estou aqui para proteger você, Lucas", Marisa disse. A voz baixa, mas firme, cheia de amor e urgência. "Você não sabe o que está realmente em jogo." A sala praticamente parou de respirar. Clara ergueu a mão e todos os olhares se voltaram para ela. "Vocês não têm ideia do que estão fazendo, o que esse lugar realmente representa." Mas a tensão era cortante demais. "Eles são como uma praga, e todos que entram aqui saem condenados." Clara continuou, transparecendo o medo. Renan deu um passo à frente, a fúria queimando em seu olhar. "Você não pode nos separar." Lucas não entende. "Ele é parte da profecia." Os olhos de Lucas se arregalaram. O que isso significava? Ele não fazia ideia de que sua vida poderia estar ligada a algo tão sombrio. O chão começava a tremer sob seus pés. Então, um estrondo se ouviu fora da capela, e uma onda de homens encapuzados começou a invadir o lugar, envolvendo os presentes. Os gritos se acumulavam e, no meio do caos, Lucas notou que Gabriel estava entre eles, seu amigo perdido. A conexão, a amizade, tudo isso em meio ao medo. O que Gabriel estava fazendo ali? O que havia acontecido com ele? "Gabriel! O que você está fazendo?" Lucas gritou, mas o amigo só olhou com um semblante vazio, sem emoção. "Você não pode fazer isso." "Lucas, a escolha não é sua mais. Não somos mais amigos." A frieza nas palavras de Gabriel fez o coração de Lucas despencar. Era como se tudo em que acreditava estivesse desmoronando ao seu redor. Ele estava cercado por amigos se tornando inimigos. Enquanto a presença dos novos homens encapuzados preenchia o ambiente, algo dentro de Lucas começou a mudar também.
O que começara como uma busca desesperada por Ana, agora se tornava uma luta pela sobrevivência. Mas, antes que ele pudesse agir, Renan levantou a mão e, em um movimento rápido, fez com que todos se calassem, como se tivesse um controle sobrenatural. Vamos esclarecer tudo agora. Lucas é mais importante do que pensa. O que ele pode fazer é maior do que todos nós. O tom de Renan ecoou e as palavras reverberaram no espaço, gerando sussurros inquietos entre os membros da seita. Lucas ficou paralisado, um misto de pavor e confusão. O que Renan estava insinuando? Ele queria uma verdade que Lucas não tinha, e essa revelação poderia ser sua única chance de escapar. Mas antes que pudesse reconstruir a narrativa, a realidade se torceu mais uma vez. Uma mulher encapuzada que estava em um canto da sala pulou para a frente. E no momento em que o capuz caiu, Lucas ficou em choque. Era a mãe de Ana, mas a mulher em sua frente não era como Marisa. Seus olhos estavam apagados, sem vida. Era uma cópia. A dor atravessou seu coração. Os murmúrios na sala cresceram e a única certeza que Lucas tinha era que as verdades que estavam prestes a ser reveladas eram mais devastadoras do que ele poderia imaginar. A conexão de todos ali era mais obscura do que uma simples seita. Eram peças de um jogo de manipulações. E agora ele estava no centro desse labirinto. Você não é minha mãe! Ele gritou, a voz temida de desespero e choque. Mas com aquele grito, a sala começou a vibrar. E Lucas percebeu que a batalha estava apenas começando. O que mais estava escondido? E como sair desse pesadelo? O peso da verdade começava a cair sobre ele, e o que restava a descobrir poderia mudar tudo para sempre.